Seja bem-vindo a mais um Alesp Conecta. O tema do Alesp Conecta de hoje é eleições 2020, que foram adiadas para 15 de novembro, e nós vamos repercutir tudo que pode ser feito a partir de agora em termos de eleições 2020. Quem eu recebo aqui na Rede Alesp é o especialista, o advogado Dr. Alberto Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, tudo bem? Eu agradeço, Guga, é sempre um prazer participar dos programas da Rede Alesp. Doutor, começando através de PEC, proposta de emenda constitucional, as eleições foram aí adiadas para o dia 15 de novembro, devido aí à pandemia do coronavírus, e o segundo turno acontece 15 dias depois, dia 30 de novembro, já em relação a outros anos, é um prazo muito pequeno, né, doutor? Eu gostaria da sua análise sobre isso. Então vamos lembrar, Guga, que alteração de data de eleição significa, como você mencionou, alteração de Constituição, porque as datas da eleição estão previstas, fixadas na Constituição, desde a atual Constituição de 1988, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, o que significa um intervalo, onde houver segundo turno, um intervalo de 3 semanas, do primeiro até o último domingo. Por causa da pandemia, houve várias discussões, adia, não adia, cancela a eleição e faz tudo em 2022, prorroga mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, enfim, uma série de ideias, uma série de debates, até que finalmente foi aprovada a emenda constitucional 107, que definiu essas datas que você mencionou. Primeiro turno, dia 15 de novembro, e aí sim, segundo turno onde houver, dia 29 de novembro, ou seja, apenas 2 semanas. Então, já tem aqui uma primeira diferença significativa. Ao invés de 3 semanas de intervalo entre primeiro e segundo turno, onde houver, nós teremos apenas 2 semanas de intervalo. Mas é bom lembrar que isso só vale para essa eleição de 2020 por causa da pandemia. Depois que passar a pandemia, as próximas eleições a partir de 2022, as regras continuam as mesmas, até se houver necessidade de mudar a Constituição. Agora, doutor Alberto Rolo, os prazos eles continuam o mesmo? Tivemos alterações? Como funcionou essa questão dos prazos eleitorais que são tão preocupantes também, porque muitos candidatos aí têm medo de não cumprir o prazo e se tornar inelegível, né? Então, Guga, a principal discussão era saber se ia ser alterada a data da votação ou não, a data da eleição ou não. A partir do momento que ficou fixada, ou ficaram fixadas as datas para novembro, então aí todo o resto do calendário eleitoral foi atrasado em 42 dias. O ministro Barroso falou, olha, como a gente atrasou as datas da votação 42 dias, então o calendário eleitoral fica praticamente adiado em 42 dias. Então, todos os prazos que estão por vencer ou que estão se vencendo desde a promulgação da emenda constitucional, a partir dela, foram atrasados 42 dias. Mas é importante lembrar que, para os nossos candidatos, internautas, telespectadores, que os prazos vencidos não foram reabertos. Isto é, filiação partidária, por exemplo, o prazo era abril, então já passou, não dá mais para voltar atrás. Domicílio eleitoral também era abril, então já passou, não dá para voltar mais. E alguns prazos de desincompatibilização. Só para lembrar, desincompatibilização significa sair do cargo público para poder disputar as eleições. Há prazos de 6 meses, há prazos de 4 meses. Então, no momento da promulgação da emenda constitucional, esses prazos já estavam vencidos, então eles não foram reabertos. O único prazo que sobrou, esse sim, para ser cumprido mais para frente, é o prazo de 3 meses. Aí sim, 3 meses a partir da eleição, que é em novembro, a gente volta mês 11 menos 3, vai dar mês 8, portanto, agosto. É o último prazo que tem para desincompatibilização e é o único que não tinha vencido. Os outros prazos já estavam vencidos e não foram reabertos. Isso é muito importante para os candidatos saberem. Senão o pessoal pensa, mas eu não saí 6 meses antes, eu posso sair agora porque mudou a data? Não, não pode mais, tá? O prazo venceu, não volta atrás desses prazos.
Agora, doutor, é muito interessante, né? Por exemplo, 3 meses antes é o prazo, por exemplo, de 15 de agosto, como o senhor mesmo disse. A partir de 15 de agosto, por exemplo, não se pode mais dar entrevistas, candidatos que são, por exemplo, apresentadores de TV já não podem mais participar, e profissionais da saúde que estão nessa luta da pandemia também têm que se descompatibilizar nessa data, doutor? Então vamos lá. A questão de apresentação de programa ou comentário de programa é quando leva o nome do pretenso candidato, né? Ou quando ele é funcionário lá da emissora, funcionário da empresa. Então, quem é funcionário e apresenta programa, ou quem tem um programa que leva o seu nome, a partir dessa data, então, 15 de agosto, já não vai mais poder continuar apresentando o programa, ou o programa não vai mais poder continuar com aquele nome, mas é quem apresenta programa ou tem o nome no programa. Profissionais que dão entrevistas, que são chamados como médicos, por exemplo, especialistas, eles podem continuar dando entrevistas normalmente, que é alguma coisa esporádica, não é alguma coisa rotineira por conta do meu exercício profissional. Eu sou contratado de uma empresa para apresentar o programa. Tem, inclusive, alguém famoso aí que dizem, não sei se é verdade, que pediu, inclusive, férias, né, para estar no dia 15 de agosto, estarem em férias, para poder decidir se vai ser candidato ou não. Esta pessoa é um grande exemplo atual dessa obrigação de não poder mais apresentar programa ou comentar programa a partir de 15 de agosto. Entendo, doutor. E a questão dos títulos de eleitor, biometria, como é que funciona? Mudou o prazo ou continua o mesmo? Esses prazos são daqueles que já estavam encerrados, né, para mexer no cadastro dos eleitores. Então, esses prazos já estavam encerrados, não foram reabertos, né? Biometria, inclusive, é um ponto importante. O ministro Barroso vai propor, né? As resoluções estão sendo trabalhadas, as novas resoluções do TSE, as resoluções que vão adaptar o calendário às novas datas da emenda constitucional, estão sendo discutidas e estudadas neste mês de julho. Para lembrar, o mês de julho é mês de recesso no TSE, para serem aprovadas, votadas logo na primeira semana de agosto. Então, o presidente, o ministro Barroso, o presidente do TSE, já adiantou que vai propor que não seja usada biometria, porque biometria significa identificação por biometria, né? Que significa tocar nas máquinas, né? Significa um foco, possível foco de contaminação. Então, para evitar esse foco de contaminação, nós não vamos usar a biometria, o que não significa que a urna eletrônica fica vulnerável, longe disso, tá? A gente pode falar disso também. Então, essas resoluções, essas novas regras vão ser apresentadas, trazidas, propostas em agosto. Então, fora dessas novas datas, esses novos prazos para mexer, para alterar o título de eleitor, transferir domicílio, eu mudei de cidade, preciso transferir meu título, isso tudo já acabou. A única coisa que pode ser feita ainda hoje, e vai poder ser feita até as vésperas da eleição, é a emissão de uma segunda via. O eleitor entra lá no site da Justiça Eleitoral com o número do título, né, os seus dados, nome da mãe, e aí ele pode tirar uma segunda via do título se ele não se lembra onde vota ou se ele quer guardar essa segunda via para o dia da eleição. Isso é possível fazer, isso o cadastro está aberto. Para o resto, não. As outras providências, o cadastro eleitoral está fechado. Mesmo a biometria, onde era obrigatória, já não é mais possível fazer. Isso vai ser retomado, que o Estado de São Paulo não está com 100% da biometria realizada. Se eu não me engano, está em torno de 60%. Ainda falta 40%, mas isso vai ser retomado depois das eleições, quando o cadastro eleitoral for reaberto. Aí sim, em 2022, a ideia da Justiça Eleitoral é ter 100% dos eleitores paulistas já recadastrados com a biometria para usar em 2022, então, em 100% das urnas. Agora, doutor, e os prazos para a convenção partidária, que também é um negócio que gera muita dúvida e os candidatos têm realmente dúvidas a respeito disso, doutor? Então, esse prazo, inclusive, é importante porque na data original o prazo começava em 20 de julho, portanto já teria começado, né? 20 de julho até 5 de agosto. Então, esses prazos foram atrasados pela emenda constitucional, está expresso no texto da emenda constitucional. Então, agora as convenções vão ser realizadas do dia 31 de agosto até o dia 15 de setembro. O primeiro dia
31 de agosto, último dia 15 de setembro, para realizar as convenções. E todo mundo, principalmente no interior afora, interior de São Paulo afora, interior do Brasil afora, sabe que convenção é uma festa, a festa da democracia. Muita gente se reunindo, muita gente se reencontrando, batendo papo, conversando, e isso vai ser um pouco mais difícil agora em tempos de pandemia. Então, o TSE, para ajudar a evitar o contágio, evitar a piora nesses números da pandemia, autorizou que essas convenções, neste ano de 2020, sejam feitas de forma remota também. Reuniões virtuais. Serão feitas reuniões, ou podem ser feitas reuniões virtuais. Não é obrigatório fazer, mas podem ser feitas as convenções através da internet. Agora, o senhor tocou num ponto muito importante, né, que sem dúvida vai fazer a diferença mais ainda nessas eleições. Pela restrição aí de sair para a rua para fazer campanha, porque eu acredito que muitas pessoas não vão se expor a aglomerações, mesmo que seja permitido, se for ver na situação atual de hoje, por exemplo, Estado de São Paulo, o Plano São Paulo, não poderia nem ter essas aglomerações, né? Você acha que será uma campanha que cada vez mais teremos destacado as lives, as reuniões virtuais? Já era uma tendência normal política das redes sociais, mas talvez nós tenhamos uma campanha muito menos que os candidatos brincavam de gastar a sola de sapato e de repente teremos uma campanha muito mais virtual, doutor Rolo? Com certeza, Guga. O que a gente vê nas eleições municipais, principalmente nas cidades menores, municípios menores, é o pessoal sair na rua, passear, fazer caminhada, né, na rua principal da cidade, caminha pelo lado direito da rua e depois volta pelo lado esquerdo da rua, cumprimentando os eleitores, pedindo voto, abraçando, relembrando os velhos tempos. Isso é normal de uma campanha municipal. Tanto os candidatos a prefeito, vice-prefeitos, vereadores, entram na casa das pessoas. A dona Mariazinha me convida para tomar um café, um pedaço de bolo de fubá. Isso é normal na cidade brasileira. O brasileiro é um povo simpático, é um povo aberto, principalmente nos lugares em que a gente tem um pouco mais de segurança, né? Tudo isso vai ficar prejudicado. Pelo lado dos candidatos, que vão ficar com medo de se expor, né, de uma maneira exagerada e depois levar a contaminação para casa, levar para sua esposa, levar para os seus filhos, levar para os seus pais. Então, os candidatos vão ficar com medo e os eleitores. Eu tenho certeza que, embora a dona Mariazinha fizesse o café e o bolo de fubá, ela vai ficar com medo de chamar 2, 3 ou 4 pessoas, né, o candidato mais 2 ou 3 acompanhantes para entrarem na sua casa, para sentar e ficarem lá 15, 20 minutos. Por quê? Ela vai ficar com medo que eles tragam doença para dentro de casa. Então, com certeza, como você disse, Guga, esta campanha vai ser diferente. Já era uma tendência. Em 2018 nós já vimos um forte embate nas redes sociais, principalmente porque a eleição presidencial e, vamos dizer, governo aqui no estado de São Paulo acabou polarizada, então já houve uma utilização das redes sociais, uma intensificação dessa utilização, e agora, por causa da pandemia, até nos municípios onde não existe a polarização em 2 candidatos, né? Até nesses municípios as redes sociais vão ser uma alternativa bastante importante para evitar esse contato físico, né? Para evitar essa proximidade em tempos de isolamento social. Agora, doutor, isso vai ser uma opinião até pessoal do senhor, não precisa ser técnica. Você acha que os candidatos que têm mandato, ou seja, os vereadores e os prefeitos que estão exercendo um mandato numa época tão difícil como essa, levam vantagem ou desvantagem? Como você disse, é uma opinião pessoal, eu não tenho embasamento técnico em pesquisas, mas me parece que eles levam alguma vantagem, pelo menos um pouco, por causa daquilo que a gente chama de recall, por causa da lembrança do nome. Normalmente, mesmo na cidade pequena, se você perguntar quem é o prefeito, o pessoal sabe. Ah, mas quem é o vereador que trabalhou, que você acha que trabalhou melhor? Pelo menos algum nome, um nome vai ser lembrado. Então, é mais fácil para aqueles que já exercem mandato e principalmente para aqueles que fizeram alguma coisa. E tomara que tenham feito muita coisa para serem lembrados. O que significa que quem está de fora hoje vai ter um pouco mais de dificuldade. Lógico, como a gente já mencionou,
vai poder usar as redes sociais, vai poder ter várias ferramentas aí para conquistar o voto do eleitor, mas é mais difícil quem está fora. Não sei aquele que já foi candidato 2, 3 vezes, mas quem está se lançando agora, quem está surgindo para a política agora, esse novato conquistar espaço em tempos em que a gente tem que ficar em casa e falar na câmera, né, vai ser mais difícil. Agora, doutor, outro fator, né? Muita coisa muda em relação à propaganda. Já tem algum tempo que já não são permitidos aqueles cavaletes, as placas têm um tamanho original, um tamanho restrito. O que mudou da eleição de 2016 para agora 2020 em termos de propaganda eleitoral? Olha, a gente vê, e inclusive isso é um comentário nos operadores do direito eleitoral, que cada vez mais existem restrições às formas de propaganda eleitoral. O que é triste, porque propaganda eleitoral significa você expor o seu nome, expor a sua plataforma para o eleitor ter mais opções. Quanto mais opções, melhor. Ora, se a gente faz o contrário, restringe as possibilidades de propaganda eleitoral, significa que a gente dá ao eleitor menos opções, não é? Eu ainda sou do tempo que a turma dava reguinha, canetinha, dava camiseta, dava boné, e isso fazia parte de uma propaganda eleitoral. De repente, o Congresso engoliu o discurso de que isso significava compra de voto, como se todo mundo vendesse o seu voto em troca de um batom, de uma lixa de unha. Talvez alguém fizesse isso, mas não é a grande maioria. Então, isso seria menos preocupante. Mas também o Congresso comprou o discurso de que isso barateia os custos da campanha eleitoral, né? Qualquer candidato sabe que quando o eleitor chegava lá pedindo um boné ou uma camiseta, isso significava um custo para a campanha eleitoral. A partir do momento que a lei proíbe isso, então diminui os custos da campanha eleitoral, então favorece os candidatos, né? Agora, sendo de maneira objetiva, o que pode ser feito de campanha eleitoral? O discurso, a saliva e a sola de sapato, como se diz no interior, que ficou prejudicada agora com esse isolamento social. Então, basicamente, a gente vai ter distribuição de papel, de santinhos nas ruas, quem tiver coragem de ficar na rua distribuindo papel, ainda que seja de máscara, né? Mas correndo o risco de interagir com várias pessoas, adesivo em carro, que tem dimensão, como você diz, placa nas casas, nos muros, que tem dimensão também, máxima, como você diz, e as redes sociais, a conversa. Não tem muito mais do que isso, não. Outdoor, que já houve em algum momento, nem pensar, distribuição de brindes, nem pensar. Porque a gente vai poder ver, alguém vai falar, mas na última campanha tinha fulano de tal com uma camiseta. Provavelmente essa camiseta seria uniforme de trabalho. Então as equipes podem usar camiseta, porque isso é uniforme de trabalho. Ou um boné, por causa do sol, porque isso é uniforme de trabalho. Não é para distribuir para eleitor. Então, basicamente, é papel, é adesivo no carro, é placa no muro da minha casa e redes sociais. Não tem muito mais do que isso para fazer, Guga. Agora, interessante, doutor, dentro disso também, existe um projeto de lei, né, que tramita em Brasília, pedindo aí para aumentar o tempo de propaganda eleitoral gratuita. Você acha que isso é viável, que vai ser voltado a toque de caixa, ou acha que isso não vai acontecer, doutor Rolo? De lei é justamente como as formas de campanha estão prejudicadas nesse momento de pandemia, então aumentar um pouco mais a exposição dos candidatos, como nós falamos agora. Quanto mais opções os eleitores tiverem, melhor para a nossa democracia. Então a ideia é aumentar não os dias de propaganda eleitoral, são 35 dias, tá? Não aumentar os dias, mas aumentar o tempo em cada dia. Então, aumentar aquelas vinhetas que a gente vê na programação, que são de 30 segundos a 1 minuto. Então, aumentar esse tempo e aumentar também aquele bloco de propaganda que a gente vê na televisão, na hora do almoço e à noite, no rádio de manhã cedinho, na hora do almoço. Aumentar um pouco mais esses blocos, não é? De maneira a que mais candidatos possam aparecer naquele mesmo dia e mais candidatos, né, ou os candidatos a prefeito, por exemplo, da eleição majoritária, tenham mais tempo para exporem as suas ideias, exporem as suas plataformas. É uma maneira de tentar compensar essas dificuldades da pandemia.
Agora, como você lembrou, é um projeto de lei, está no Congresso Nacional, precisa ser aprovado nas duas casas, Câmara e Senado, e depois sanção do presidente da República, até o momento do início da propaganda no rádio e na televisão, que é em outubro. Então, se isso for acontecer, tem que ser até outubro, até porque a Justiça Eleitoral tem que fazer o plano de mídia, né, com a distribuição do tempo proporcional, né, de acordo com as bancadas, como diz a lei. Então, tudo isso tem que ser votado com tempo suficiente para que as contas sejam feitas. Se não mudar nada, as regras são as mesmas que valeram para 2016, para 2018, né? A forma de fazer a conta, e aí o tempo de televisão e rádio vai ser o mesmo. Quando a gente estiver assistindo lá a novela, o jornal à noite, vai interromper, ou ouvindo o rádio também vai interromper, pelo mesmo tempo que já foi em 2018 ou 2016, se não houver aprovação desse projeto. Mas a ideia é essa, a justificativa é essa. Agora, um ponto importante, hein, que eu tenho mencionado e é importante para o telespectador, para o ouvinte saber, Guga, aumentar esse tempo no rádio e na televisão significa que a União tem que abrir mão de receita. Vamos lembrar que esses 10 minutos a mais, 20 minutos a mais por dia, significa que as empresas de comunicação, né, de rádio e televisão, vão deixar de vender espaços publicitários. E quando elas vendem espaços publicitários, elas recolhem impostos, recolhem tributos. Então, se aumentar o tempo de duração do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, significa que a União vai deixar de arrecadar impostos. Então, precisa saber se o governo federal, precisa saber se Sua Excelência, o Presidente da República, de repente estão concordando com isso. Precisa perguntar para o ministro Guedes, né? O que significa que, de repente, o Congresso aprova e o presidente veta. A gente tem que observar os próximos acontecimentos. Legal, doutor. Uma outra pergunta, esse aplicativo que a Justiça Eleitoral vai lançar para denúncias, né, é o Pardal, que ele se chama, como ele funciona e cada vez mais com a tecnologia se torna aí mais eficaz a questão das denúncias eleitorais, né? É bacana. Em algum momento eu procurei saber por que chama Pardal, né? Mas não consegui. Eu sou um rapaz de cidade, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Deve ter alguma explicação por que Pardal, né? Mas vamos lá. Qual é a ideia? Esse programa Pardal já existe, não é a primeira vez, ele já existe, agora ele está sendo aperfeiçoado, mas ele já existe há algumas eleições, e a ideia é instrumentalizar, dar ferramentas para o eleitor fazer denúncias de propaganda eleitoral que ele acha irregular. Então o eleitor está na rua, vê lá uma placa maior do que o tamanho, ou está passando e vê um adesivo de um carro maior do que o tamanho, então é fácil. O celular dele ele vai tirar a foto, vai acessar um aplicativo, né, que ele vai baixar no celular dele, vai acessar esse Pardal e vai fazer a denúncia. Uma das alterações importantes, isso é bom destacar, é que não é possível denúncia anônima, justamente para evitar o uso político, né? Eu não gosto daquele determinado candidato, então vou ficar fazendo fofoca contra ele. A ideia é, o eleitor vai baixar, né, o programa, esse aplicativo no seu celular, vai se identificar e aí vai mandar as denúncias online, pelo aplicativo. Essas denúncias vão ser direcionadas para o Ministério Público e o Ministério Público vai atuar onde achar que deve, né? Onde entender que realmente o eleitor tem razão e mandou uma denúncia válida, uma denúncia correta, e o Ministério Público vai ser o titular da ação. Não é o eleitor que vai começar a ação, o eleitor vai fazer uma denúncia. E aí o Ministério Público vai separar o que é correto e o que é mera fofoca. E aí vai iniciar o processo que pode desembocar, né, numa multa, né, por propaganda eleitoral irregular. Outra coisa que é importante falar, o Pardal só vai servir para propaganda eleitoral irregular. Nós somos da camiseta. Se de repente alguém vir um eleitor na rua com uma camiseta, fulano de tal, prefeito número 99, pode tirar uma foto, tem que tentar ser discreto para não agredir a pessoa, não ofender a pessoa, né? Tirar uma foto e aí vai ter que dizer qual foi o dia, qual foi o horário, qual é o endereço, na rua tal, na frente do número tal, e aí manda a foto para o Ministério Público e o Ministério Público vai atuar. Não para punir a pessoa que está vestindo a camisa, e sim para punir a pessoa, se for o caso, que mandou fazer a camisa de forma ilegal. Agora, doutor, importante também a gente perguntar, foi determinado algum protocolo de parte sanitária para as eleições? Por exemplo, os eleitores terão que entrar na cabine, no local de votação
de máscara, até aí parece até óbvio pela questão das leis, mas e os mesários? Como será a higienização? Como será o protocolo? Ficarão muito tempo, todo o tempo de eleição expostos? Como funciona? Foi determinado algum protocolo? O ministro Barroso está estudando isso neste mês de julho, porque é o recesso do TSE. Ele já divulgou nas entrevistas dele que está estudando junto com médicos, né, epidemiologistas, médicos e técnicos famosos que estão ajudando o TSE nessa área. São consultores do TSE, ninguém é remunerado, ninguém recebe nada, para que o TSE consiga, quando voltar do recesso em agosto, estabelecer um protocolo rigoroso e um protocolo fixo. O ministro Barroso já adiantou que a higienização das mãos do eleitor vai ser feita na entrada, quando ele entrar na sala, tem que ter o álcool gel à disposição, e aí o ministro Barroso, inclusive, está pedindo ajuda da iniciativa privada, o presidente da Câmara e o presidente do Senado já disseram que vão ajudar para que a Justiça Eleitoral tenha doação, que não tem dinheiro para isso. Então, para ter doação de álcool gel, para ter doação de máscaras, para ter doação de luvas e ter doação daqueles anteparos, né? Aquelas divisórias que a gente tem visto no comércio hoje em geral, de plástico ou de acrílico, né? Para separar os mesários dos eleitores. Então, todo esse protocolo vai ser fixado, mas a ideia é, do ministro Barroso, higienizar a mão do eleitor quando ele entrar na sala, porque aí ele vai ter que assinar o caderno de votação, não vai ter mais identificação biométrica, né? Onde já tinha. A orientação vai ser que o eleitor leve a própria caneta, porque normalmente tem uma caneta lá à disposição, mas vai ser uma caneta que dezenas de pessoas vão tocar ao longo do dia. Então, a orientação da Justiça Eleitoral vai ser para cada um levar a sua caneta. É lógico que se esqueceu a caneta, vai ter caneta lá, mas o eleitor vai ser lembrado, então não põe a mão na boca, não põe a mão no rosto, depois que pegar na caneta. Aí vai liberar a votação na urna eletrônica, aí ele vai na urna eletrônica, na cabine, e vai digitar. Vamos lembrar que as urnas eletrônicas são mecânicas ainda, são teclas, né? E aí, depois que ele votar, vai ser feita uma nova higienização da mão do eleitor, dos dedos do eleitor, e aí ele vai sair. Tudo isso com máscara, para lembrar, é obrigatório, pelo menos por enquanto, né, no estado de São Paulo, e me parece que em todos os estados do Brasil, está na rua, tem que ter máscara. Então, eu acho que isso vai estar ainda vigente em novembro, então todo mundo vai estar de máscara, mas a Justiça Eleitoral vai ter máscaras lá disponíveis, por isso a ajuda da iniciativa privada. Se alguém deixou a máscara cair no chão, não vai colocar de novo. Se alguém esqueceu a máscara no carro, deixou em casa, não vai ter que voltar para buscar, então vai ter máscaras lá à disposição. Isso da parte do eleitor. Não dá para higienizar a urna eletrônica. Você não pode besuntar a urna eletrônica com álcool gel, senão estraga a urna. E aí depois os eleitores não vão conseguir votar porque a urna vai estar estragada, né? Então a ideia é higienizar a mão do eleitor na entrada e na saída. E em relação aos mesários, aquilo que a gente mencionou, vai ter um anteparo físico, acrílico, plástico, o que for. O mesário vai ficar do lado de lá, isolado, sempre de máscara, com máscaras à disposição para serem trocadas de tempos em tempos, conforme a recomendação técnica, e álcool gel para higienizar a mão dos mesários também, sempre. Esse é o protocolo. O que mais? Aumentar o tempo de votação. A ideia do ministro Barroso é fazer a votação até as 8 da noite. Hoje é até 5 da tarde. Tentar fixar faixas etárias diferentes, né? Grupo de risco de manhã, mais ou menos na hora do almoço, os mais jovens, os mais novos, menos suscetíveis à contaminação, final de tarde, alguma coisa do tipo, para tentar espaçar, né? Evitar filas, e se existirem filas que fique resguardada a distância, né? O distanciamento social. Então, uma série de protocolos que o ministro Barroso já adiantou, mas vão ser fixados em resolução logo em agosto, para quando chegar em novembro está tudo pronto para ser obedecido e ser seguido. E tem que torcer para a pandemia, para a curva ter diminuído, quem sabe a gente não tem mais nenhuma morte diária até lá, em novembro, né? Agora, doutor, até para finalizar nosso programa que está chegando ao fim, como o senhor vê a ação das fake news nessa eleição de 2020? A internet é uma ferramenta poderosa para todo mundo em todas as áreas de atuação. Ferramenta para eu me comunicar com os meus amigos, com os meus parentes, fazer pesquisas das coisas, pagar minhas contas, ver o meu salário, ter aula. Eu dou aula, né, nesses últimos meses, aula pela internet, em salas virtuais. Então, é uma ferramenta importantíssima para a humanidade.
Mas, infelizmente, nos últimos tempos, a gente vê alguns usos incorretos, algumas utilizações incorretas, e uma delas é para divulgação de fake news, que vai atrapalhar também nas eleições. Vamos usar primeiro o exemplo da pandemia. De vez em quando surge um remédio milagroso da noite para o dia que cura a pandemia ou cura o Covid-19. Quer dizer, tem que ir atrás da informação, tem que saber se é verdade. Como é que ninguém sabia disso e aparece da noite para o dia? A mesma coisa nas eleições. Então, uma das principais campanhas de esclarecimento dos eleitores que o TSE vai fazer é justamente mostrar para o eleitor que ele não tem que acreditar na primeira notícia que ele recebe, se ele não conhece a origem, se ele não conhece a fonte. Se tiver dúvida, vai procurar. Não adianta receber um WhatsApp, não adianta receber uma postagem dizendo fulano de tal é ladrão. Vai olhar, quem é que está dizendo isso? Com base em que isso está sendo dito? Será que não é para atrapalhar aquela pessoa que quer uma oportunidade? Será que é verdade? Então, as fake news estão sendo objeto de estudo e de preocupação da Justiça Eleitoral e, principalmente, eu acho que a melhor orientação é pesquisar antes de divulgar, pesquisar antes de repassar. E, na dúvida, o que essas grandes empresas de mídia, de rádio, televisão, jornais, revistas, fizeram um pacto, divulgando essa recomendação. Se você tiver dúvida da origem, se você tiver dúvida da veracidade, melhor não repassar. Doutor Alberto Rola, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Até uma próxima oportunidade aí de esclarecer nossos telespectadores sobre esse assunto. Eu agradeço, Guga, mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição. Com o andamento do calendário, a gente pode falar outras vezes. Muito obrigado. Tá certo. Este foi o Alesp Conecta de hoje, que falou aí sobre as eleições 2020 que acontecem no próximo dia 15 de novembro. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!